Uma alegria muito grande estarmos juntos e sabe, esse é um tempo de preparação. Preparação para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos cantar louvores. E você pode acompanhar esses louvores, a letra está aí no pé do vídeo, né? Você acompanha, você canta e ao mesmo tempo você compartilha. Compartilha essas mensagens com as pessoas que você mais ama. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esse seja um tempo novo, Senhor, na minha vida e na vida destas pessoas que estão assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é justo em teus caminhos, és bondoso em tudo, bendirei teus atos poderosos, majestoso é o Senhor. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina. Os meus lábios cantam dos teus feitos, glória àquele que criou os céus, a terra e luminares, poderoso, grande eu sou. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, 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 aquele que reina. Vamos cantar Grato Sou. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor, mesmo sem merecer me amor. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Grato sou
entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande, veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, 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 A mensagem de hoje, ela tem como tema tempos de calamidade de repente. Vamos ver sobre isso hoje, vai ser muito importante para a nossa vida. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 11 e 12.
Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça, quando menos esperamos. Você lê um texto como esse e você diz assim, nossa, que texto assim, não é mais triste, né? Mais down, né? Ele parece que vai levar a gente assim para um momento de dizer, uau, né? Parece que Salomão estava muito chateado com a vida. Na verdade, isso chama-se realidade. Realidade. Quando a gente enfrentou a pandemia, o que a pandemia trouxe para a gente? Trouxe um de repente. De repente, não posso mais fazer isso, de repente eu não posso fazer aquilo, de repente as coisas mudam. Existem situações que acontecem na nossa vida que muitas vezes são localizadas, outras são na comunidade onde nós estamos, outras situações que são no país ou às vezes no mundo, que é o caso da pandemia. Ou seja, de repente, estava tudo bem, de repente, eu estava andando assim, de repente. Essas questões mostram para a gente que na vida há acontecimentos inesperados e trágicos, não é? E a gente vê isso na Bíblia. Eu gosto das Escrituras porque a Bíblia me põe com o pé no chão para dizer, olha, você é um ser humano, você precisa de Jesus, você precisa de Deus, você precisa da misericórdia do Senhor, mas entenda, enquanto você estiver nessa terra, essa terra tem luta, tem dificuldades e tem esses de repentes que acontecem. Querem ver um texto pesadíssimo, né? É o Jó, livro de Jó, capítulo 1, verso 13 a 19. Diz assim, um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse, nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse, 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou sobre a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Esse é um daqueles textos assim que a gente assusta, né? A gente sabe da história de Jó, a gente sabe dos princípios do livro de Jó, mas uma coisa que a gente não pode esquecer e nem ignorar é que esse de repente pode acontecer na vida de qualquer pessoa. No caso da vida de Jó, ele perdeu tudo no mesmo dia. Né? Tudo ele perdeu no mesmo dia. Uma notícia ruim, depois outra, depois outra, depois outra. Todas as pessoas que vieram conversar com ele traziam alguma desgraça. Eu fico pensando como que a gente precisa estar emocionalmente e espiritualmente para enfrentar situações de crise. Como é que a gente pode estar preparado? É claro que a gente não se prepara para o inesperado no sentido de saber o que vai acontecer, por isso que é inesperado, não se espera, né?
Mas como que eu posso estar preparado? Como que eu posso ter força, vigor no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo da falta, no tempo em que algo acontece que puxa o nosso tapete, tira completamente a nossa segurança humana, né? Estava indo tudo bem, de repente aconteceu alguma coisa ruim. E eu quero compartilhar com você alguns aspectos, alguns pontos de reflexão, tá? E esses pontos de reflexão, eu quero que você preste muita atenção, porque aquilo que a gente vai falar aqui é a nossa vida, a nossa história. Então vamos lá. Em primeiro lugar, em tempos de paz e prosperidade, prepare-se, poupe e crie novas oportunidades. Quando é que a gente se prepara para o tempo da dificuldade? No tempo da prosperidade. Quando é que a gente se prepara para enfrentar uma crise? Quando a gente está bem. Quando é que a gente se prepara para enfrentar uma enfermidade? Quando a gente tem saúde. Então, no tempo de paz e no tempo de prosperidade, prepare-se. Veja o que a palavra de Deus ensina para a gente em Gênesis 41. É a história de José, né? Quando José ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele não só interpreta, como ele dá conselhos ao Faraó. E aqui está o que ele disse, Gênesis 41, a partir do verso 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O sonho de Faraó revelava 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Então, qual foi a palavra sábia, né, de Deus através de José? Guarde 20%, a 5ª parte é 20%. Guarde 20% da colheita. Colheu lá bastante, 20% é guardado. Colheu o trigo, mesma coisa. Colheu, sei lá, cevada, mesma coisa. Colheu isso, colheu aquilo, guarde 20%. Por quê? Para se preparar para os próximos 7 anos, que seriam 7 anos de fome. O que a gente faz, infelizmente? Né? Tem gente que não faz isso que eu vou falar, mas muita gente faz, né? Quando as coisas vão bem, o que a gente faz? A gente gasta, a gente passeia, a gente, né, cria uma série de situações que a gente esgota os recursos. Quando o problema acontece, a gente não tem nada. Então, se tem uma coisa que é extremamente importante, é a poupança. Né? Eu não estou falando da poupança como era o nome antigamente. Eu estou falando de você guardar, de você ter, de você preparar. A gente poupa saúde, a gente poupa relacionamentos, a gente poupa dinheiro, a gente poupa bens, a gente guarda, a gente cria uma bolsa, vamos falar assim, né? Em que a gente possa utilizar em tempos de angústia, em tempos de falta, em tempos de guerra, em tempos de crise. Com essa crise ali na Ucrânia, né, eu tive o privilégio de visitar a Ucrânia por 2 vezes. Eu era um dos pastores de uma igreja no Canadá chamada Christian Life Assembly, e eles me enviaram para a Ucrânia por 2 anos seguidos para ministrar a missionários. E eram missionários ucranianos. Imagine que era um país que havia sido parte da União Soviética, havia sido parte de um governo ateísta, de um governo, né, terrível de esquerda, etc., que criava um monte de problemas para a população. E quando eles se libertaram da União Soviética, a graça de Deus alcançou muita gente e muitos se converteram. Muitos se converteram. Eu fui num culto, num prédio, imagine assim, um auditório na cidade. Tá? Tem um auditório, um teatro na cidade. E naquele teatro
tinha culto o dia inteiro no domingo, de várias igrejas diferentes. Então, tipo, das 9 às 10 ou 10 às 11 era uma igreja. Da meio-dia até as 2 era outra igreja. Das 3 às 4 era outra. E assim por diante. E eu tive o privilégio de ministrar a vários missionários que saíram, inclusive, da cidade grande e foram para as vilazinhas. Isso eu estou falando foi 2008 e 2009 ou 2009 e 2010, eu não me lembro. Não, 2008 e 2009. E foi uma coisa incrível o que eu vi ali. Aí, um tempo depois, aquela região exatamente onde eu estava, onde eu tinha visitado, que era a Crimeia, a Rússia foi lá e assumiu. E agora a guerra. E eu fiquei pensando, né, naquelas pessoas que eu conheci. Fiquei pensando naqueles missionários, naqueles casais, eram jovens, eram pessoas cheias de amor por Cristo, eram pastores que estavam desenvolvendo o ministério na Ucrânia. E eu fiquei pensando, vem uma guerra, o que você leva? Você tem que fugir. Às vezes não dá nem para fugir de carro, né? Você já viu essas fotos aí, o pessoal fugindo a pé, cruzando montanha, etc. O que você levaria com você? Pensa nisso. O que você levaria? Eu vou levar o meu piano. Não dá. Né? Eu vou levar a minha cômoda que eu ganhei da minha avó. Não dá. O que é poupança para você? O que você pouparia? Percebeu? O que você guarda para que você tenha na época da crise? Né? Se você não tem saúde, você não consegue nem fugir. Se você não tem um dinheiro guardado, às vezes bens, ou alguma aplicação, algum investimento, você também, né? Mas os bancos podem fechar tudo. Sim, mas sempre tem alguma coisa que você possa ter, guardar, etc. Eu não quero entrar em detalhes aqui práticos, né? Muito pequenos, mas eu quero chamar a sua atenção para isso que aconteceu com José. Quando José deu esse conselho para o faraó, sabe o que aconteceu? Durante os 7 anos de fartura, eles guardaram. Durante os 7 anos de fome, eles tinham. E as pessoas não morreram de fome, porque houve preparação para o dia da angústia. Número 2. Confie em Deus de todo o seu coração e exercite a sua fé nele diariamente. Eu não posso viver sem Deus. E eu não posso ir atrás de Deus na época da crise apenas. Eu preciso de Deus todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias estar com o Senhor, confiar no Senhor, entregar ao Senhor, falar com o Senhor, crescer na palavra, aprender a obedecer a Deus, ser fiel no pouco, né? Ser fiel no muito, andar bem com as pessoas, agradar a Deus nos relacionamentos familiares e assim por diante. Provérbios 3, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Essa é a ideia. A ideia é que eu andando com Deus, vivendo com Deus, temendo a Deus, né? É como se Deus estivesse assim, uma pessoa do teu lado. Você faria tudo o que você faz se Deus estivesse do teu lado? Não, mas Ele está, você só não está vendo. Essa é a questão. É andar com Deus em obediência. É andar com Deus se preparando. Por quê? Porque a sua fé vai ficar fortalecida, a sua esperança fica fortalecida, o seu amor fica fortalecido, os seus relacionamentos familiares ficam fortalecidos. Eu acho impressionante pessoas que vivem anos brigado com a família. Irmão que não fala com o irmão, irmã que não fala com a irmã, pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais. Eu me lembro um dia que um rapaz chegou para mim e disse, eu não falo com meu pai há 11 anos. Eu disse, 11 anos? 11 anos você não fala com teu pai? Ele falou, 11 anos. Quer a segunda pior notícia? Eu perguntei, por quê? Ele falou, não lembro. Não me recordo por que a gente não se fala. Isso é o pior, né, gente? É enterrar vivo uma pessoa, né?
Não faça isso, confie em Deus. Quando você confia em Deus, e como diz a palavra, lembre de Deus em tudo que você fizer, eu vou ficar bravo em nome de Jesus? Não. Eu vou brigar com meu pai em nome de Jesus? Não. Eu vou brigar com a minha mulher em nome de Jesus? Não. Eu vou brigar com meu marido em nome de Jesus? Não. Confie no Senhor, olhe para Deus, clame ao Senhor, chame o Senhor para dentro do seu negócio, chame o Senhor para dentro da sua família, chame o Senhor para dentro dos seus sentimentos, das suas escolhas, das suas decisões. Confie no Senhor. Porque a hora que vem a onda, né? A hora que vem a tempestade, a hora que vem a calamidade, você está firme. Você está firme. Vai chorar? Vai, como todo mundo chora. Vai ser difícil? Vai. Mas você está firme. E você vai passar pela tempestade. Número 3. Viva em paz com todos ao seu redor. Viva em paz com todos ao seu redor. Sabe o que é muito interessante? Pessoas que brigam com um, brigam com o outro, não quero esse, não quero aquele, inimizade aqui, inimizade ali. E na hora da calamidade, o que a gente precisa? A gente precisa se unir. Aí você vai se unir com as pessoas que você trata como inimigo? Alguém disse certa vez que a vida passam os amigos, passa tudo, que fique a família. E é verdade. Por pior que seja a família, fica a família. Então por que a gente não cuida da família? Por que a gente não curte a família? Por que a gente não edifica a família? Por que a gente não investe na família? Por que a gente vai brigar, separar, criar dificuldades? Gente, a vida não é só o que a gente enxerga. A vida é muito maior do que isso. O que eu enxergo? Eu enxergo esse objeto, eu enxergo essa casa, eu enxergo aquele carro, eu enxergo aquele negócio, eu enxergo aquele emprego. E numa hora para outra você pode perder tudo isso. O que é que fica? Ficam os relacionamentos, porque a gente não é sozinho. Nós não somos pessoas que conseguem viver sozinhas. A gente morre sozinho, né? A solidão é muito, muito ruim. Então, viva em paz com todos ao seu redor. Faça amigos, mas seja amigo. Olha aqui, tem gente que diz assim, eu não tenho amigos, mas também não faz nada para tê-los. Tem gente que diz, ninguém liga para mim, mas também você não liga para ninguém. Tem gente que diz, eu nunca recebi um telefonema de uma pessoa perguntando como é que eu estou. E você faz isso pelas pessoas? Né? Então, essa coisa de fazer amigos, manter amigos, ser amigo. Não guarde rancor, não guarde inimizade. Não guarde, não fique com ressentimento. Né? Aquela coisa de olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa aqui eu não quero ver nem pintada. E aquela outra também não, aquele outro também não, aquele outro também não. O que você vai fazer da vida? Né? Olha o que a Bíblia diz em em Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Legal, né? No que depender de vocês. É claro que eu quero ser uma pessoa pacificadora e eu quero viver em paz com as pessoas. Mas se tem gente que não quer viver em paz comigo, é outro problema. Eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim, mas eu preciso ter uma atitude cristã, amorosa, abençoadora e abraçar. Abraçar a família primeiro, os amigos, a sociedade. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Número 4. Não coloque pijama. Tá certo? O que é colocar pijama? Quando é que você coloca pijama? Você vai dormir, né? Tem gente que nem pijama coloca para dormir, mas o pijama tem um significado assim, vou dormir. A hora que você vai dormir, o que acontece? Você dorme, você fecha os olhos, é como se você tivesse entrado assim num casulo, né? E a hora que você acorda, você sai do casulo, não é assim? Você não sabe o que aconteceu ao seu redor durante aquelas horas de sono. O que eu quero chamar a sua atenção é que para que a gente possa estar preparado para o tempo da calamidade, é preciso que a gente coloque a armadura de Deus e não o pijama. Efésios 6, 13 a 18. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal,
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Por exemplo, uma pessoa vai para a guerra, um soldado vai para a guerra, tem uma coisa que ele nunca leva. O que é? Pijama. É certo? Ele vai dormir de farda. Ele vai dormir com a arma na mão. Ele vai cochilar, talvez, né? Não vai nem dormir, né? Não dá para se cobrir com um cobertorzinho bonitinho, né? Abraçar o ursinho. Não dá. Por quê? Porque o perigo está aí. E nós estamos vivendo um tempo difícil, em que há perigos ao nosso redor. São perigos de várias estaturas, né? E várias, vamos dizer, formatações. Nós temos perigos que são perigos ideológicos, que querem tirar de nós princípios fundamentais da vida, não é? Como, por exemplo, a destruição da família, dos relacionamentos humanos, do casamento, da relação pais e filhos, das relações marido e mulher, esposa e marido e assim por diante. Então, existem esses ataques. Existem outros ataques que são ataques que querem tirar a sua fé, né? Outros ataques querem impedir que você calce os sapatos da pregação do Evangelho, que é o que a palavra de Deus fala aqui. Outros são ataques espirituais, são ataques malignos. Você não vê. E eles vêm assim... O que é um ataque? Ataque, ninguém fala assim, vou te atacar. Atenção, prepare-se. Ataque é para pegar o outro desprevenido. Mas se você estiver vestido com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a espada do Espírito, se você estiver em oração, o que vai acontecer? Você não é pego desprevenido. Então, há vários tipos de ataques e vários tipos de inimigos. Nós temos o diabo com seus demônios, mas nós temos o mundo com a sua estrutura filosófica e ideológica. E nós temos a nós mesmos como inimigos, muitas vezes, que é a nossa carne, os nossos desejos, os nossos interesses. E eu preciso estar atento. E para estar atento, o símbolo utilizado aqui é de uma armadura, né? Você fica atento com uma armadura, né? Imagine, eu nunca usei uma armadura, já usei farda, mas nunca usei armadura. Mas imagine que você esteja com uma armadura, com uma espada na mão, com um escudo no outro braço, né? Com todo o paramento de uma farda, você não descansa. Você não descansa, você não deita de qualquer jeito, você não senta de qualquer jeito. Por quê? Porque você está em prontidão. E é isso que a palavra de Deus ensina para a gente. Fique atento, fique atenta. Ore a Deus, clame ao Senhor, peça misericórdia. Pai, o que está acontecendo aqui? Não é? Existem ataques o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Né? Situações que você não planejou. Aliás, você planejou uma coisa tão legal e deu tudo errado. O que você faz? Você precisa estar preparado. Número 5. Ouça a dor das pessoas ao seu redor e seja generoso. Ouça a dor do próximo e seja generoso. Eu não canso de ler Ezequiel 16. Ezequiel 16, 49 e 50. Diz assim: Sodoma e suas filhas eram orgulhosas,
porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Sodoma e Gomorra eram duas cidades, foram destruídas pelo Senhor, né? com um dilúvio de fogo, porque a gente sempre pensa em Sodoma e Gomorra como cidades pervertidas, e eram. Mas a prosperidade sem propósito, ela leva à perversão. E aqui a gente está vendo exatamente isso, uma prosperidade sem propósito algum, simplesmente pelo prazer, né? É uma prosperidade hedonista, a busca do prazer pelo prazer, mas que não produz nada, que não gera bem algum, que não ajuda ninguém, que não abençoa ninguém. Hoje a gente tem visto vários empresários cristãos que tratam hoje a sua empresa como uma ação abençoadora para com os seus funcionários e as suas famílias. Por quê? Porque são cristãos e querem que as suas empresas ajam com princípios cristãos. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso. O que a gente tem que fazer é isso mesmo, a gente tem que olhar para a dor do necessitado e ter um coração generoso. Em sexto lugar, é importante que a gente tenha em mente que durante as pequenas dificuldades, muitas vezes Deus está nos preparando para as grandes dificuldades, certo? Então use as pequenas crises para se fortalecer. Use as pequenas crises para se fortalecer. Provérbios 24, verso 10. Eu vou ler em 3 traduções, porque ele é muito interessante esse verso. Na Revista Atualizada diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A Nova Versão Internacional diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É uma tradução em inglês, de tradução mais livre, diz assim: se você falhar sob pressão, a sua força é muito pequena. Então vamos lá. Dia da angústia, dia da dificuldade e vida sob pressão. Ora, todos nós vivemos isso todo dia. Né? Em mais alto grau, em menor grau, mas a gente sempre está vivendo alguma coisa assim. Uma dificuldade que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E o que é que faz uma pessoa ficar forte? Passar pelas pequenas dificuldades. Ela vai passando pelas pequenas dificuldades, ela vai se fortalecendo. O que o texto está dizendo é o contrário. Se na hora da dificuldade você foge, você chora, você pede para alguém fazer no seu lugar, você dá um jeito de fugir daquela situação, você é muito fraco e vai ficar cada dia mais fraco e quando o grande problema vier, você não aguenta. Isso acontece no casamento. Você pega no casamento 2 pessoas que são diferentes, são 2 pessoas que vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes, né? E essas 2 pessoas agora vão viver felizes para sempre. Não é assim. Por quê? Porque as diferenças elas vão aparecendo ao longo do tempo. E são diferenças que vão aparecendo e às vezes são diferenças que você diz, eu nunca prestei atenção de que essas diferenças fossem tão grandes e em tão grande número. O que a gente faz, gente? A gente vence uma de cada vez. É um probleminha de cada vez. Você tem lá 10 contas para pagar. Vai pagando as menores, depois você paga a outra menor, vai pagando a outra, vai até chegar na grande e vai resolvendo o seu problema. O que a gente não pode é parar diante de uma crise, qualquer que seja ela, e tentar fugir. Então, por isso que o texto diz, se te mostras fraco no dia da angústia, você não tem força para aguentar o resto. Então, entenda, Deus nos prepara enquanto passamos pelas dificuldades pequenas.
Deus nos prepara enquanto passamos por pequenas lutas, por dias de angústia, por dias de falta, por dias de dificuldades. E enquanto você vai sendo preparado, você vai se fortalecendo e vai aguentando o baque maior. Você vai se fortalecendo. Então, eu fico vendo, eu tenho 2 netinhos agora, meus 2 filhos estão enfrentando situações que são situações absolutamente normais na vida de uma criança. A criança pegou uma gripinha, a criança está com febre, a criança está com dor aqui, está com dor ali, né? Se você se desespera aqui agora, imagine um problema maior que você tem que enfrentar. Você não aguenta. Então vai enfrentando com oração, vai enfrentando todos esses pontos que eu falei. Vai colocando na mão de Deus, né? Vai se preparando. Quando as coisas vão bem, se prepara, né? Prepara os relacionamentos, mantenha tudo em paz, né? Mantenha a paz dentro do seu lar. Por quê? Porque na hora das lutas e das dificuldades a gente consegue passar com mais facilidade. Então não te mostres fraco no dia da angústia. Tá? Pega aquele leão lá e é um leão por dia, é um leão por dia. É para pegar pela juba, pega pela juba. Levanta o leão e joga onde ele tem que ir. Faça isso todos os dias, porque todos os dias nós temos algum tipo de dificuldade. Temos alguma luta, né? Mas a gente precisa vencer. E vencer também implica em você manter uma vida com Deus muito limpa. Eu vou contar uma experiência que não era tão grave assim, mas é uma experiência interessante que pode nos ajudar. Bem no meio da pandemia, né? Eu moro em prédio, e bem no meio da pandemia, todo mundo nervoso. E as pessoas que pegavam o elevador já ficavam nervosas porque tinha que pegar o elevador, porque poderia ter alguém ali dentro, né? Que poderia estar com Covid. E estou descendo eu e minha esposa, paramos num determinado andar, e um rapaz assim meio querendo descer rápido, não sei o quê, ele abriu a porta, olhou, eu falei, olha, melhor não e tal. Ele já fechou a porta, falou alguma coisa. Nisso eu fiquei nervoso, porque eu já estava nervoso, e eu abri a porta e disse, o que é que você falou? Ele falou, eu não falei nada, eu só disse que eu estou querendo descer, eu não sou mal educado. Morri de vergonha, né? Diante da minha esposa, diante do rapaz, mas entrei no elevador e fui embora. E aquilo ficou me remoendo, porque o Espírito Santo me lembrou. Olha aí, olha o que você fez. Para que isso? Né? E aí eu fiquei esperando o momento de encontrá-lo. E encontrei ele na garagem. Disse, você aquele dia, assim, aconteceu isso e tal. Eu sou aquele cara lá que falou com você, eu queria te pedir perdão. E eu estava nervoso, eu acho que você também. Esse tempo de pandemia deixou a gente, mas eu errei, e eu quero te pedir perdão. Não, fica tranquilo, o senhor está tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo ótimo, não sei o quê. Não é bom a gente fazer isso? Fala para mim. Você resolve os problemas, são pequenos problemas. Mas quando vem um maior, você resolve com mais facilidade, porque você já passou pelo menor. Percebeu? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e que o Senhor esteja guardando a nossa vida de todo mal, mas se o mal vier, que estejamos preparados em nome de Jesus. Amém e amém. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em Ti. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti, sim, eu creio. Eu creio em Ti.
pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor,